Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na rádio Transforma.net, no YouTube e noutras redes sociais. Peço-vos, como habitualmente, para partilharem e colocarem gostos neste programa e depois, no Facebook particularmente, colocarem os vossos comentários, as vossas concordâncias, as vossas discordâncias, aquilo que entenderem relativamente ao conteúdo deste programa. Começamos por falar de Portugal. E começamos por falar de algo importante que sucedeu esta semana, que foi o apoio público do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara de Lisboa à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. É claro que o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa têm todo o direito de serem adeptos do Benfica, ou como poderiam ser do Sporting, ou do Porto, ou de outro clube qualquer. O problema é apoiarem um candidato. Curiosamente, o Primeiro-Ministro disse que apoiava um candidato porque ele, como pessoa, tinha o direito de apoiar quem quisesse. O grande problema é que o próprio António Costa, em tempos, disse que nenhum ministro, mesmo quando agia em termos pessoais, ou falava em termos pessoais, poderia abstrair-se da posição dele de ministro. Afinal de contas, a doutrina e os bons ensinamentos que ele próprio deu há uns tempos atrás, parece que já não valem para ele neste momento. É muito grave que António Costa tenha tomado partido de uma candidatura. Mas, sobretudo, tenha tomado partido de uma candidatura que está indiciada por crimes de corrupção, entre outros. É extremamente grave que isso suceda, porque Luís Filipe Vieira não é um candidato qualquer. É um candidato a contas, neste momento, com a Justiça. Ora, no momento em que a corrupção é um dos problemas do país, e nós percebemos que sim, até porque está em discussão pública e para ser apresentado no Conselho de Ministros, eventualmente na própria Assembleia da República, um projeto de lei que se destina a combater a corrupção, e afinal de contas parece que Luís Filipe Vieira não inspira qualquer relutância a António Costa e a Fernando Medina. O Luís Filipe Vieira, que está indiciado por crimes, nomeadamente crimes de corrupção. É extremamente grave que assim seja, porque efetivamente a corrupção é um dos grandes problemas do país. E os cidadãos portugueses e o futuro de Portugal têm sido largamente castigados por casos sucessivos de corrupção. Não basta no banco, não basta o BPN e outros bancos, não bastam casos de corrupção na administração pública. A verdade é que, afinal de contas, no caso do futebol, nós sabemos que, todos sabemos, que é um antro de corrupção. Infelizmente é um antro de corrupção, isso não é segredo para ninguém, e não é no Benfica, nem no Porto, parece que é em todos os clubes. E António Costa resolve apoiar um concorrente à presidência do Benfica, acusado, ou pelo menos indiciado, de corrupção. Nós compreendemos que, infelizmente, a corrupção não tem sido discutida pela esquerda. Parece que a corrupção é um tema da direita. Curiosamente, na semana passada, a socialista Ana Gomes decidiu candidatar-se à presidência da República. Estranhamente ou não, ela não tem o apoio
de uma boa parte do aparelho socialista. E não tem o apoio porque lhe dizem que ela é populista. E é populista porquê? Porque se tem manifestado constantemente contra a corrupção. Tem-se manifestado a favor da transparência, a favor da defesa dos interesses legítimos dos cidadãos, contra a corrupção na banca, contra a corrupção no aparelho de Estado, contra a corrupção no futebol. Ela tem-se manifestado com imensa coragem. Deve ser por isso que o aparelho socialista não gosta dela. Curiosamente, para o Partido Socialista, a corrupção não é um tema e, apesar de agora vir com essa lei, de certo modo pressionado pela onda do momento e um pouco pela opinião pública, como não é um pouco para a esquerda, o Partido Comunista e inclusive o Bloco de Esquerda quase não falam de corrupção, quando na realidade ela é um dos principais problemas do país. E Ana Gomes tem tido desde sempre a coragem de denunciar bem alto a corrupção, sem medo que lhe movam processos de crime, com a coragem de chamar os bois pelos nomes. Aí ela marca pontos contra a direita. É curioso como é que o Ventura, o fascista, o proto-fascista Ventura, diz que se tivesse menos votos que Ana Gomes se demitiria da presidência do seu partido. Ora, a verdade é que, no fundo, ele vê em Ana Gomes uma concorrente precisamente no campo de batalha dele. É claro que nós percebemos bem que à direita a corrupção é endémica, é estrutural e faz parte do ADN da direita. E particularmente da extrema-direita, precisamente desses, e mais desses até, que dizem combater a corrupção, mas são os maiores corruptos. Sempre foi assim, são os maiores corruptos. E ela vê, o Ventura vê em Ana Gomes uma combatente contra a corrupção, uma combatente a favor da cidadania, a favor da justiça, que é aquilo que o Ventura fala também nos seus comícios. Ele tem, de certo modo, receio de ver uma combatente da esquerda nesse campo, a disputar-lhe o campo, e esperamos que Ana Gomes seja, no futuro, bem-sucedida e que Ventura venha realmente a demitir-se, o que não acreditamos. Ele diz que se vai demitir, mas esperamos que a esquerda não vá no engodo de outras candidaturas, nomeadamente do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, que são candidaturas apenas para marcar presença, apenas para fazer campanha e não para qualquer outro fim. A candidatura de Ana Gomes é, porém, uma candidatura que tem um fim patriótico que importa ressaltar. E é esse fim patriótico que não deve deixar de ser elogiado e acentuado e que deve merecer o apoio de todos aqueles que lutam pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, pela honra, pela justiça, pelo progresso, que são realmente as grandes bandeiras de Ana Gomes e que o país em bloco devia apoiar. O tema da corrupção leva-nos para Angola, inevitavelmente. Parecia que com João Lourenço a corrupção tinha terminado em Angola e que não haveria mais problemas. A corrupção e o nepotismo tinham terminado em Angola. E que os filhos dos presidentes, os filhos do presidente, não eram mais nomeados para cargos decisivos no aparelho de Estado, os filhos e a família. Ora, aquilo que sucedeu foi exatamente o contrário. É que a filha de João Lourenço foi agora nomeada
para o cargo de administradora executiva da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários de Angola. E também um sobrinho foi nomeado para um cargo importantíssimo, ele que acabou agora o curso em França e veio logo para ser nomeado para um cargo de direção num organismo importantíssimo em Angola. Infelizmente o nepotismo que parece continuar em Angola depois de José Eduardo dos Santos. É certo que em Angola agora há mais liberdade, já não se teme pela vida quando se critica o presidente e qualquer ministro, ou qualquer político, ou qualquer general, mas a verdade é que a liberdade, existe ainda medo de outras retaliações, apesar de não haver esse perigo de vida. Agora, também esta semana veio a notícia do casamento faustoso da filha do Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando Santos. Só o vestido dessa senhora custou qualquer coisa como 200 mil euros. Foi feito um castelo como cenário do seu casamento, como se aquilo fosse um casamento de uma princesa, num conto de fadas. No momento em que o povo de Angola passa fome, o povo de Angola vive num sacrifício enorme, não tem o elementar, não tem eletricidade, não tem água, não tem saneamento, não tem uma vida minimamente digna, há políticos em Angola que se atrevem a fazer casamentos faustosíssimos para os filhos e a gastar 200 mil euros num vestido de noiva. Afinal de contas, Angola pode ter melhorado alguma coisa, mas não melhorou muito, não fez uma inversão total de sentido de marcha. O nepotismo, a corrupção, a exibição de riqueza chocante no meio de tanta miséria que o povo angolano passa, não deve deixar de ser denunciada e combatida. Infelizmente parece que Rafael Santos está um pouco calado, mas gostaríamos de ver novamente Rafael Santos e Luati Beirão, nomeadamente, a tomarem posição sobre estas questões, porque são questões importantes para o povo angolano. E daqui passamos para o Brasil. De Angola passamos para o Brasil. E o Brasil também é algo em que a corrupção é endémica. Agora foi o governador do Rio, Crivella, que foi acusado de desvio de cerca de 6 mil milhões de reais. De lavagem de dinheiro através da IUR, da Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo. Bem, as igrejas, nós sabemos que as igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas, são, de um modo geral, são associações criminosas de lavagem de dinheiro. E tem lá gente boa, há verdadeiros crentes, fiéis, que são bem intencionados. Sobretudo, que veem nessas igrejas uma forma de atenuarem o seu sofrimento. Frequentemente sem esperança que o Estado o faça e sem um apoio da sociedade. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira é extremamente individualista, extremamente egoísta. E as igrejas sabem disso e aproveitam-se disso para enriquecerem de uma maneira escandalosa. O caso Crivella veio agora a público, mas quantos casos Crivella é que não haverá por esse Brasil fora, quer na Igreja Universal do Reino de Deus, quer noutras igrejas que pululam, que crescem como cogumelos no Brasil. As igrejas são, essencialmente, instrumentos de expoliação, de expropriação da riqueza criada pelo povo brasileiro. Seria interessante saber
quantos indivíduos ou qual é a percentagem da população ativa brasileira que está dependente dessas igrejas que pululam pelo Brasil. Quanta gente que, afinal de contas, vive sem trabalhar, só da sua conversa burlona e que suga o produto do trabalho brasileiro. Infelizmente, ainda não está levantado essa percentagem da população que vive à custa da religião. Mas era importante verificar-se qual é essa percentagem, porque efetivamente aquilo que se mostra é que é uma percentagem muito grande e contribui de uma maneira decisiva para a pobreza da generalidade da população do Brasil e para o crime, nomeadamente de exportação ilícita de capitais, de lavagem de dinheiro, de tudo aquilo que é de pior para o povo brasileiro e para o futuro do Brasil. Curiosamente, no Parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma lei que isenta ou que liberta as igrejas do pagamento de dívidas por impostos. Isto é, no momento em que os brasileiros são gravemente sacrificados por impostos, no momento em que, inclusivamente, a própria riqueza do Estado está a ser vendida ao desbarato para pagar a dívida, os partidos na Assembleia da República Brasileira, no Parlamento Brasileiro, os partidos aprovam uma lei isentando as igrejas do pagamento dos milhões de impostos que devem. O que é que elas fizeram até ao dinheiro do Crivella e dessa gente? Claro que esse dinheiro foi todo para o estrangeiro, nós percebemos que está em paraísos fiscais e agora, em prémio de todo o comportamento dessas igrejas, o Parlamento aprovou, apenas com os votos contra de 2 partidos, aprovou essa lei que isenta do pagamento dos impostos já devidos. São impostos que já devia ter pago e não pagou, e não pagaram essas igrejas, e agora a Câmara dos Deputados brasileira libertou-as desse dever de pagamento dos impostos. Isto é, elas estão acima dos cidadãos, elas estão acima da lei, elas estão acima das obrigações exigidas a qualquer empresa, qualquer pequena, média empresa ou grande empresa até, que paga os seus impostos, muitas vezes com um imenso sacrifício, mas as igrejas não estão obrigadas a cumprir o seu dever de pagamento de impostos. Lamenta-se que um partido como, por exemplo, o Partido Trabalhista de Lula tenha apoiado esta medida iníqua da Câmara dos Deputados brasileira. E que, inclusivamente, o Partido Comunista do Brasil a tenha também apoiado. Não há justificação moral para o fazer. Não há ética que legitime este comportamento. E é por isso que o PT não acaba por se autoflagelar quando toma medidas deste género de apoiar a isenção de impostos para as igrejas brasileiras. Honra seja feita, nomeadamente, ao PSOL, que, de uma maneira corajosa, não estamos aqui a apoiar o PSOL de modo nenhum, estamos a apoiar este ato extremamente corajoso do PSOL de não contemporizar com esta medida iníqua da Câmara dos Deputados brasileiros de isentar esses indivíduos que, no fundo, se dedicam à extorsão, que se dedicam à burla, que se dedicam à exploração do sofrimento e da solidão de tantos brasileiros, para manterem o Brasil no estado de pobreza em que atualmente se encontra. O Brasil, neste momento, caminha
para ser o país com mais mortes a nível mundial. O seu criminoso presidente não olha para isso. O Brasil está neste momento, uma grande parte do Pantanal está a arder. Uma zona do Pantanal equivalente a uma província portuguesa, a totalidade de uma província portuguesa, ou mais. Equivalente, por exemplo, ao Minho, está a arder e nada se faz. É incendiado o património da Amazónia, o património ecológico da Amazónia. Os índios são extremamente acossados, são objeto de todo o tipo de agressões e de assassinatos, e inclusivamente o seu desespero leva a que, como recentemente sucedeu, chefe índio tenha morto um militante pelos direitos dos índios, pensando que era um garimpeiro ou um madeireiro que vinha ali para os agredir. O Brasil atingiu um estado de desespero sobre Bolsonaro. E este governo criminoso de Bolsonaro parece arrastar-se no tempo para a destruição do Brasil, mas, infelizmente, com alguma contemporização nas suas medidas, nas medidas que levaram ao poder Bolsonaro, porque Bolsonaro é uma criação das igrejas neopentecostais em particular, da Igreja Universal do Reino de Deus, do Silas Malafaia, do Valdomiro Santiago e de outra tralha brasileira, gente repugnante, que colocou esse indivíduo repugnante também no poder. E, afinal de contas, o PT e até uma certa esquerda contemporizam com isso tudo. Mal vai o Brasil, infelizmente. Numa situação destas, numa situação em que o custo de vida no Brasil aumenta de uma maneira extraordinária e sem a possibilidade de a população comprar aquilo que é essencial, o arroz, o feijão e outros alimentos essenciais, afinal de contas, perdoam-se milhões a estas igrejas. Desgraçado Brasil que parece não ter futuro. E do Brasil passamos para os Estados Unidos, de Trump, também como habitualmente. E passamos para lá porque Trump dizia que, afinal de contas, o seu mandato era um mandato da grandeza dos Estados Unidos da América. E a grandeza dos Estados Unidos da América está-se a ver agora nas filas imensas de gente com fome que vai aos apoios caridosos, que faz filas de cerca de 1 quilómetro para chegar à comida dos pobres. É esta a grandeza que Trump deu aos Estados Unidos da América. Ele faz dos Estados Unidos da América o maior país em filas para acesso à comida dos pobres. Imaginemos o que é que sucederia, o que é que as televisões americanas, o que é que as televisões de todo o mundo, do Brasil inclusive, diriam se isso sucedesse em Cuba. Porque apesar de tudo, apesar dos seus erros, apesar de muita injustiça, apesar de uma ditadura, a verdade é que Cuba tem pelo menos uma coisa: as pessoas não morrem de fome, não passam fome, não fazem bichas para ir implorar alimentos à caridade pública. E têm educação e saúde, coisa que não existe nos Estados Unidos. Era importante que isso se refletisse para se criar um tipo de sociedade em que estas vantagens que Cuba apresenta fossem copiadas e
fossem combatidas as grandes desvantagens que também o país apresenta, nomeadamente a ditadura, uma ineficiência económica total, uma ausência de liberdade de todo em todo inaceitável. É preciso refletirmos na sociedade do futuro para que o homem passe a ser, neste século XXI, o homem com H grande. Isto é, que o século XXI seja efetivamente o século de mudança do homem com H pequeno para o homem com H grande. E com isto despeço-me com amizade. Até ao próximo Política em Pura, na área de Transforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais, pedindo-lhes para partilharem, colocarem gostos e, particularmente no Facebook ou no Instagram, discutirem o conteúdo deste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.